Da semana, a gente recebe o especialista Fernando Gomes, servidor aqui da Câmara dos Deputados, que traz para a gente algumas análises sobre o que os deputados têm debatido e votado na área econômica. Oi, Fernando, tudo bem com você? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Como é que foi de feriado? Tudo certinho, Fernando, tudo tranquilo. Feriado para descansar com os meus meninos. E aí, tudo certo com você? O que você fez no feriado? Eu também visitei uns parentes, mas foi tudo bem, tudo tranquilo. De volta firme desde ontem aí, graças a Deus. Com toda certeza. Bom, Fernando, a Câmara aprovou recentemente uma medida provisória que fez algumas alterações naquele programa emergencial de retomada do setor de eventos, o PERSE, né? Ele foi criado para auxiliar esse segmento, que foi um dos que mais sofreu com a pandemia de coronavírus, não é, Fernando? Quais foram essas modificações que foram feitas nessa medida provisória e, a partir de agora, quais são os benefícios que ela pode trazer para o setor de eventos? É isso mesmo, Márcio. Foi aprovada essa medida provisória aqui na Câmara, né? E ela trata das condições do PERS, que foi, como você disse, aí um programa criado para socorrer essas empresas do setor de eventos, que foi uma das que mais sofreu aí na pandemia. É bom a gente fazer um pequeno histórico aqui do PERSE para explicar o que é que foi aprovado aqui na Câmara agora, né? O PERSE ele foi aprovado como um programa temporário de apoio ao setor de eventos, conforme a gente já disse, para socorrer esse setor, que foi sem dúvida um dos que mais sofreu com a pandemia por causa da necessidade aí do isolamento social. Esse setor é um setor muito importante para a economia brasileira, emprega muita gente de forma direta e indireta. Tem alguns estudos aí que indicam que o PERSE movimenta em toda a sua cadeia, né, direta e indireta, mais ou menos 200 bilhões de reais por ano, uma participação aí de cerca de 5% na economia nacional. Quais são os setores que foram beneficiados pelo PERSE? As pessoas jurídicas, né, com ou sem fins lucrativos, que exerçam atividades ligadas, direto ou indiretamente, a congressos, a eventos esportivos, eventos sociais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, espetáculos em geral, casas de buffets, hotelaria, até sala de cinema entra aí nas empresas que fazem parte desse setor. Então, o PERSE ajudou essas empresas basicamente de três formas, né? Parcelando as dívidas tributárias delas, as dívidas com o Leão, permitindo a compensação de parte dos prejuízos que essas empresas tiveram com a pandemia e fornecendo crédito, linhas de crédito aí com juros mais vantajosos. E o PS tinha também separado 2,5 bilhões para indenizar essas empresas que tiveram redução superior a 50% no faturamento entre 2019 e 2020 em razão da pandemia. Só que nem tudo que foi aprovado aqui na época foi sancionado pelo presidente. Alguns pontos que foram aprovados na Câmara depois foram vetados pelo presidente Bolsonaro. E essa medida provisória, ela trata exatamente de alguns desses vetos. Um dos trechos que trata essa nova medida provisória é, é a, foi o veto que foi dado em relação à redução a zero das alíquotas do PIS, da COFINS, do imposto de renda para as empresas e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, o objetivo dessa nova medida provisória, que foi aprovada agora na Câmara, é reestabelecer a redução desses impostos, mas fazendo a limitação dessa isenção para atividades que forem consideradas efetivamente vinculadas ao setor de eventos. Então, foi feito aí uma reclassificação, né, desses setores que podem ser beneficiados. A medida provisória incluiu 38 setores, de acordo com aquela classificação nacional de atividades econômicas, o CNAE. Para a gente citar aqui alguns setores que foram incluídos agora: estabelecimentos de hospedagem, produtoras culturais, aluguel de equipamentos recreativos, casa de festas de produção de eventos, que já vinha, serviços para alimentação dentro dos eventos, discotecas, danceterias, né? Um termo até muito antigo, né? Salões de dança e similares, serviços de reserva e outros serviços de turismo, e ainda foram incluídos outros setores aí no decorrer das discussões. Bares, atividades de jardim botânico, zoológicos foram incluídos, parques nacionais e reservas ecológicas e áreas de preservação.
Uma outra ressalva importante que o texto traz é que só vão poder se beneficiar da medida provisória empresas que já exerciam essas atividades até o dia 18 de março de 2022. Então, quem estava fora a partir dessa data, de 18 de março de 2022, não vai poder se beneficiar aí dessas novas medidas aprovadas. E também as empresas tinham que estar em situação regular no cadastro de prestadores de serviços turísticos, o Cadastro. O texto também ele revogou alguns benefícios que estavam concedidos na medida provisória anterior. Um desses benefícios que foi revogado foi a possibilidade de pagamento de uma indenização para as empresas com redução do faturamento superior a 50%. Esses foram os principais pontos aí, Márcio, e eu achei interessante, né? Discoteca, a gente nem ouve essa expressão mais, mas está lá no texto. Pois é. A gente frequentou muito, né, Fernando Gomes? As Sim, discotecas sim. e Mudaram os nomes, danceterias. né? Exatamente, o dancing. Bom, e além de alterar o PERSE, essa medida provisória também teve pontos em vários outros setores, não é, Fernando Gomes? Como aviação, mexer um pouquinho nas contribuições do Sistema S, também na questão tributária das Santas Casas, não é isso, Fernando? Exatamente, é isso mesmo, Márcio. A medida provisória, então, além do PERS, ela estendeu alguns benefícios que foram concedidos ao PERS para outros setores, né? Um desses setores foi o setor de aviação, né, que passou a ter a isenção dos quatro tributos que foram isentos para o setor de eventos, né? O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, a mesma isenção que foi dada para o setor de eventos foi dada para o setor de aviação também. Agora, esse benefício, essa isenção tributária, ela somente vai ser concedida se as empresas não usarem créditos vinculados a esses tributos para se ressarcirem, mesmo que parcialmente, quando elas usufruírem do benefício. A MP também ela determinou que essa isenção já fica valendo a partir de 1º de abril desse ano. Outra mudança, como você citou, foi em relação ao sistema S do SOBRAE, né? Também foi aprovado em um dispositivo para direcionar 5% da arrecadação das contribuições do SESC, que são as empresas do Serviço Social de Comércio, e do SENAC, que são o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para a Embratur, para custear atividades da Embratur, para a Embratur fazer promoção aí do turismo internacional aqui para o Brasil. De acordo com o relator, essas contribuições totalizaram cerca de 9 bilhões em 2022, o que pode gerar aí um valor de mais ou menos 450 milhões, que podem ser direcionados para a Embratur, para a empresa fazer essa promoção aí de ações relacionadas ao turismo. O outro setor que você mencionou também foi o setor de Santas Casas, né? A medida provisória reabre, pelo prazo de 90 dias, contados da aprovação dela, a possibilidade das Santas Casas aderirem aí ao Programa Especial de Regularização Tributária para poderem se beneficiar dessa renegociação. Então, além das Santas Casas, também vão poder renegociar suas dívidas hospitais e entidades beneficentes atuantes aí na área de saúde. O regulamento deve sair em até 90 dias depois da aprovação da MP e vai permitir que sejam parcelados dívidas das Santas Casas, dos hospitais, incluindo até débitos de parcelamentos anteriores que elas tenham feito. Esse parcelamento poderá ser feito em até 120 parcelas mensais, né, em 10 anos. A exceção é para os débitos do INSS, que, se forem parcelados, têm um prazo menor, de 5 anos até 60 parcelas mensais. E como condição para poder aderir a esse novo parcelamento, as Santas Casas têm que desistir de ações judiciais que elas tenham relacionadas a esses parcelamentos anteriores. Ou seja, elas têm que reconhecer o débito e pedir o encerramento da ação para poder ter acesso à nova renegociação. Quais são as condições aí dessa renegociação? Taxa de juros para esse novo parcelamento vai ser Selic, mais 1% ao mês, e tem os casos aí que que as beneficiárias desse parcelamento eh, podem não ter o direito, que são se elas tiverem falência decretada ou extinção decretada, que são casos aí um pouco mais complexos, né? E também se elas não pagarem as novas prestações do reescalonamento da dívida, ou por 3 meses consecutivos, ou 6 meses alternados, né? Esses foram os principais pontos da MP, Márcio, e é bom a gente lembrar aqui para quem nos acompanha e tem interesse na matéria, que é uma MP bem complexa, né, e ela traz um detalhe todos os pontos que a gente citou aqui. Então, eu recomendo que quem é do setor de eventos ou de algum outro desses setores que a gente citou, que baixe a MP no site da Câmara, câmara.leg.br, o número da MP é o 1147 de 2022, e faça uma leitura aí atenta, detalhada, para entender ponto a ponto o que a gente citou aqui. É isso, Márcio.
Perfeito, Fernando. Uma medida importante para movimentar um setor que gera renda, movimenta o turismo, movimenta o lazer nas grandes e pequenas cidades e também gera muitos empregos, né? Por enquanto, Fernando, muito obrigado então e na semana que vem a gente volta. Obrigado, Márcio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais.